Primavera no jardim de vegetais, sem cavar. Olha para isso. O sol está realmente nascendo. Fomos motivados a fazer isso, pois há muito que você pode fazer agora. Mesmo chegando cedo, pode poupar tempo depois. Há atividades emocionantes disponíveis. No último outono, alguns se uniram para plantar essas plantas incríveis. Essas foram cultivadas ao ar livre. A mostarda de babados verdes, a espinafre, a rúcula de salada, apenas para citar alguns exemplos. E eu colhi todas estas agora mesmo. Nem mesmo do lado de fora, sob cobertura. Também temos muitas plantas cobertas. Mas temos um clima ameno aqui e tivemos pouca geada, mas todos esses sobreviveram a temperaturas abaixo de menos 6,21 graus Fahrenheit. Eles estão se saindo muito bem neste período. Você pode ver a diferença, pois colocamos algumas plantas de salada ao ar livre ao longo do lado. Tem mostarda e rúcula, e então tem alface vermelha de Grenoble, que ainda não fez muito, mas que vai se destacar. E então, virando a esquina aqui, tem um pouco de alface de cordeiro, salada de milho, narcisos, eles vão aparecer muito em breve. E eu posso mostrar a você, por comparação, dentro do túnel de polietileno, onde você realmente pode ter uma noção do crescimento extra que acontece quando você pode abrigar as plantas. Esta não é uma estrutura aquecida? É apenas uma peça de plástico que envolve. É bem feito. É a primeira estrutura de túnel e é forte. Pilares, acabamos de ter uma tempestade aqui. A tempestade Eunice atingiu 2 semanas atrás e isso não se moveu. As rajadas de vento chegaram a 72 milhas bem fortes. Veja o que tem lá dentro. Plantas lindas como essas foram plantadas em setembro e outubro, como as índias frisadas que ficam tão bonitas em março. Março é a melhor época e nós já estivemos andando pelo exterior, colhendo muitos, retirando as folhas exteriores, o mesmo com a alface e couve, nós tiramos as folhas inferiores, mas toda a planta agora está se erguendo e então temos muitas mostardas aqui. As mostardas são fantásticas durante o inverno porque toleram condições frias. Muito bem, e colhemos essas plantas apenas 3 dias atrás e continuamos colhendo toda semana agora, apenas retirando algumas das folhas maiores de cada touceira. Sabe, assim, por exemplo, sem usar uma faca, apenas uso minha unha do polegar, que é bastante longa, para conseguir um crescimento mais rápido da planta, sem precisar cortá-la. Nós perdemos algumas plantas, como aqui. Você pode ver que há alguns rabanetes semeados em múltiplos. Por exemplo, nossa, olha isso, sabe? Até tem um pequenino rabanete que poderíamos colher ali, é só puxar. Eles são tão bonitos, o rabanete é muito a primeira colheita da primavera e um dos momentos mais felizes para colhê-lo, porque quando você os pega nesta época do ano e eles cresceram no frio, eles não estão muito quentes, não tão picantes. E eu estava preenchendo lacunas porque perdemos algumas alfaces para a geada, nós na geada de -7 que também vem aqui. Isso não protege da geada e algumas das alfaces, algumas apodreceram na base, mas outras Grenoble vermelhas sobreviveram. E então novamente mais algumas endívias aqui. Como você pode ver, todas as endívias sobreviveram. Elas são um pouco mais resistentes e amargas que a alface. Então, esses são brotos de ervilha. Estamos colhendo os brotos de plantas de ervilha altas. Eu quero mostrar para você aqui a diferença na superfície. Então, sem cavar, você tem há muitos compostos possíveis para uso. Quando digo composto, me refiro a qualquer coisa decomposta. E essa cama aqui tem composto caseiro. Caso esteja se perguntando isso, é lã de ovelha que colocamos em junho passado. Pode-se ver que está se degradando, mas não totalmente decomposto. Isso não importa, ficará apenas em cima. Usando um ancinho nesta época do ano, você pode obter facilmente uma superfície bonita se o seu composto for de qualidade razoável. E o que fazemos é nós quebramos os torrões ao espalhá-lo quando eles saem da carrinho de mão. Tentamos fazer isso com isso, mas isso era um esterco de vaca bastante grumoso. Ontem dei uma leve quebrada e fiquei surpreso com a umidade por baixo. Então, na verdade, é bastante bom apenas neste momento aqui movê-lo um pouco. Isso ajudará a secar e reumedecer, fazendo os pedaços se desfazerem, resultando em uma superfície bem lisa. Contudo, eu não plantaria cenouras em uma superfície tão irregular como essa. Eu plantaria cenouras lá, mas aqui vamos cultivar batatas.
Então você tem uma escolha de vegetais. Eu não faço uma rotação de 4 anos, mas eu vou mais. Eu vou combinar o que vou cultivar com a superfície que está lá. Sempre há opções. Algumas das coisas loucas que eu digo para vocês podem soar como algo que não se aprende em uma faculdade de 4 anos. Não tenho tempo neste vídeo para explicar tudo assim, mas você pode ver em vários dos meus outros vídeos, eu menciono todas essas coisas. Controle de pragas, estamos perdendo aqui, olhe o dano do pombo naquele brócolis. Por exemplo, eles até adicionam insulto à injúria e defecam na planta depois de terem comido. Ah, e estes são brócolis, que você sabe que não demorará muito agora, estamos fazendo o nosso melhor. Precisamos adicionar mais suporte vertical para afastar os pombos, mas de novo, a proteção foi mais elaborada. Após a tempestade que destruiu tudo, tivemos que recomeçar. E haverá um belo brócolis ali. Também temos comido as folhas das plantas de brócolis, que são realmente deliciosas. Então deixe-me mostrar o espinafre para você. Outra planta que passou o inverno, como o brócolis, semeado em junho e plantado em julho. Esta foi semeada em agosto, plantada em agosto, entre alfaces, na verdade. E eles ainda estão aqui, a maioria deles ainda está aqui de qualquer forma. Isso é o mais importante. Eles parecem um pouco tristes, não é? Muitas das folhas estão danificadas e amareladas. Mas o importante é, olhe para o meio da planta. Isso nos diz que esse espinafre é forte e saudável. E, dado um pouco de calor agora, vai crescer abundantemente por mais 3 meses, na verdade, antes de florescer. Já tivemos colheita aqui em outubro e novembro, um pouco em dezembro. O espinafre é um vegetal muito produtivo para semear em agosto, sendo um ótimo momento para o plantio. Além disso, as folhas estão muito doces nesta época do ano, porque elas passaram pelo frio, como houve uma leve geada ontem à noite, está cerca de 5 ou 6 graus no momento, baixa quarentena em Fahrenheit, e isso adoça as folhas. Agora, aqui temos pilhas de composto. E sim, olhe para isso, tão bonito. Temos um sistema de 3 baias e 2 semanas atrás Adam transformou aquela ali. Em cerca de 1 mês ele transformará a pilha pronta naquela ali. Então haverá 2 pilhas e uma no meio. E quando ele estava mexendo nisso há 2 semanas, ficamos surpresos com a quantidade de minhocas neste composto. Mais do que normalmente temos. Você está vendo isso aí? Há 2 razões para o que está lá. Uma é que ainda há alguma matéria não decomposta. Você pode ver como eles estão mais onde você pode ver um pouco de matéria fibrosa, assim. Você não os vê tanto na matéria finalizada. Sim, olha isso, incrível. Quer dizer, isso não é para ser um caixa de minhocas. Na verdade, comecei uma minhocário recentemente. Vou compará-lo com como isso funciona. Mas a diferença entre, digamos, essa pilha e minhas principais pilhas ali, é que esta não fica tão quente e é quando você terá mais minhocas. Então é uma vantagem não estar sempre quente. Não é necessário calor para fazer um ótimo composto. Há várias formas de fazer isso, então espero que seja encorajador para você. Você pode ver que são simples tops de paletes amarrados nos cantos com 2 fios em cada um. Há novamente alguns vídeos sobre isso, como fazemos isso. E nós os revestimos com papelão para manter o calor e a umidade até a borda. Com esse resultado, aqui estamos fazendo um bom trabalho com lascas de madeira novamente. Fizemos um vídeo sobre isso recentemente, há apenas alguns dias, que será postado no canal em cerca de 1 semana. Olhe para isso, tenho certeza que alguns de vocês reconhecem. Essa raiz é com volvulos que pescamos enquanto nos movemos, mas o que faremos aqui é mover as lascas de madeira para lá e compostá-las com alguns cortes de grama, porque é a época do ano em nossa primavera, quando há matéria verde disponível e temos uma grande área de grama aqui para cortar. Então, na verdade, usamos essa grama muito propositalmente para fazer composto de diversos modos. Grama e lascas de madeira são verde e marrom, combinação ideal. Aqui está outra coisa que você pode fazer com lascas de madeira. Eu comprei um forno. Novamente, vamos postar um vídeo sobre isso para explicar em mais detalhes. E aí está o biochar. Sim, qual é a diferença entre biochar e carvão? Tem a ver com a forma como é queimado. E então vamos colocar isso na pilha de compostagem para que seja carregado com micróbios.
As pastinacas estão a crescer novamente. Então são 4 fileiras de pastinacas. E todas essas folhas estão saindo da raiz da pastinaca, que está na hora de colher as pastinacas restantes. E faremos isso esta semana antes de começar a perder a qualidade da raiz e um pouco do doce também. Nós colhemos o resto do canteiro que foi coberto com cerca de 1 polegada de composto e isso será alface a seguir. Estou fazendo algo inédito para mim. Ainda não tenho certeza se vai funcionar. Acredite ou não, essa cama, aspargos, e no momento o aspargo está dormente. E nós colocamos uma boa camada de composto nele no final de outubro, depois de cortar os caules de aspargo. E então plantamos esses rabanetes por volta uma semana atrás, e eles não estão com uma aparência brilhante. Veja quanto dano as lesmas causaram em... Pelo menos tenho certeza de que são lesmas. Valeu a pena tentar. O motivo de termos muitas lesmas aqui é porque não estou tentando evitá-las. Colocamos todos os talos de aspargos no caminho ali, criando um habitat propício para lesmas. E usamos um esterco bastante, ou um pouco irregular na cama novamente, que abriga um pouco as lesmas. Estou caminhando sobre a cama. Você pode fazer isso sem cavar. E então, quero te mostrar 2 coisas aqui. Algumas boas, outras nem tanto, como o repolho de primavera fantástico. Imperial de Wheeler, semeado em agosto, transplantado em setembro após a colheita dos feijões de verão. E já estamos colhendo. Eles são plantados bem próximos para que você possa passar e retirar alguns maiores o tempo todo. Provavelmente 6 semanas de colheita ali. A malha esteve o tempo todo mantendo pragas e vento afastados. Favas não tão boas. Acho que eles vão conseguir. Eu os plantei muito cedo. Estes foram semeados no final de outubro. Não sei o que deu em mim. O frio intenso me fez perder a coragem. Nós temos muito melhores que foram semeados em novembro e eles estão na medida certa agora. E então apenas os últimos alhos poró e couve. Então são os últimos vestígios do inverno antes de nós fazermos todas as plantas que você vai ver em 1 minuto. Aqui você pode ver, curiosamente, o rabanete plantado apenas 1 semana atrás, mas com malha por cima e também com composto mais fino. Este está mais decomposto e sem danos para essas folhas de rabanete. É a mesma costura. Quero colher um rabanete para você. Esse é o rabanete de primavera, como os pequenos vermelhos que vimos na estufa. Este é o rabanete de inverno e é um chamado shower fruit. E normalmente eu os colho, mas decidi deixá-los porque queria ver como eles sobreviveram ao inverno. Já tivemos algumas boas colheitas. Não acho que isso vai ser bom. Essa parte está boa, eles estão apodrecendo. O que eu queria te mostrar era o lindo verde. Sim, bem, temos um lindo verde, mas você pode ver como está começando a apodrecer por fora e acho que onde está excessivamente úmido. Sim, olhe isso, droga, bem, você vive e aprende. Este parece melhor, mas o que farei no próximo inverno, agora que tenho certeza? É que eu provavelmente colherei antes do Natal e guardarei esses em um galpão fresco. Teriam sido melhor armazenados do que no chão. Ok, então, cavar não cavar, tanto de interesse aqui, porque essa é a cama que no 3º de dezembro do ano passado eu cavei, coloquei o composto em trincheiras, então o composto está enterrado. A diferença entre as 2 camas é a quantidade de composto que colocamos em uma delas. E em comum, eu nunca tinha feito isso antes, mas pensei, tudo bem, vamos. Eu tinha algumas plantas de fava sobrando e as colocamos no 3º de dezembro bastante tarde. Elas estavam desprotegidas. 2 semanas atrás, durante a tempestade Eunice, elas eram esmagadas pelo vento. Olhe para elas agora, não são incríveis? A questão é que eu não vou colher essas porque queremos plantar cenouras, beterrabas, cebolas, batatas.
Elas vão atrapalhar sendo uma cultura de cobertura e adubo verde. Vamos cortá-las ao nível do solo ou um pouco abaixo para impedir que voltem a crescer. Isso deixará todas as raízes e também os nódulos de nitrogênio nas raízes. Uma fileira de ervilhas não sobreviveu ao desperdício de tempo durante o inverno. Tem um pouco de coentro ali, não está tão ruim. A alface de cordeiro não rendeu muito. Mas o que eu quero mostrar para vocês, especialmente, é a diferença na superfície, que é tão interessante. Observe este solo que foi cavado e veja todas essas pequenas sementes estranhas germinando. E veja como está secando na superfície e rachando. E o que eu vou fazer, na verdade? Se você tem isso no seu terreno, você vê uma enxada como esta, com uma lâmina muito fina e afiada, tem uma teia de aranha nela, por falta de uso durante o inverno. O que, é claro, não foi usada provavelmente desde agosto. Então, se você pode apenas passar por cima, assim, apenas superficialmente. Você está fazendo cócegas. Desculpe, estou atrapalhando a câmera. Ela está indo bem. E apenas perturbe a superfície o suficiente para que você esteja cortando as raízes dessas sementes de ervas daninhas em desenvolvimento. Você vê quanto de raiz já tem? É impressionante. E essa é a razão pela qual você não quer demorar com as ervas daninhas. Não deixe que elas fiquem muito grandes. Ele só tem essas duas pequenas folhas, mas já tem tanta raiz que, se o clima for assim, elas morrerão no local. E então, se compararmos essa superfície com esta, você pode ver. Isso é macio e esfarelado. E que não tem ervas daninhas, então eu não preciso tê-las. E descobrimos que ao longo do ano isso requer bem menos trabalho para gerenciar do que a cama grande. E finalmente, vamos dar uma olhada na estufa. Está parecendo bastante abundante aqui, graças ao calor extra do vidro e também deste canteiro quente. Então, este é esterco fresco. Na verdade, fizemos a pilha há pouco mais de 2 semanas, quase 3 agora, 2,5. E na semana passada, 6 dias atrás, nós a completamos com um pouco de esterco fresco por cima, que mantém o calor e, na verdade, o termômetro lá em cima na moldura da porta, a figura superior é a temperatura na estufa. 16 baixo 60 graus Fahrenheit e menos. 47 é a temperatura de uma sonda logo abaixo deste palete, então está bem quente, mas isso significa que não está tão quente assim nestas células, elas estão na medida certa e você pode ver que está ajudando as mudas a germinar, a beterraba multissemeada, a rabanete transplantado, as cebolas multissemeadas, ervilhas, há 1 ou 2 coisas incomuns como tomate. O que isso está fazendo aqui? Isso é porque não é um tomate semeado, é um broto lateral que eu peguei em outubro passado para propagar durante o inverno, porque é uma variedade que não se pode mais comprar. Rosada é um híbrido F1, então não pode salvar a semente, mas pode manter um broto lateral crescendo. É preciso proteger da geada em noites geladas, levando para o conservatório, dá bastante trabalho. Mas temos coisas boas aqui, sabe, ficando prontas. Olha isso, não são nabos e esses estão praticamente prontos para ir. Estão nas bandejas que eu projetei, CD60, são fáceis de tirar as mudas e tem um pequeno aglomerado de plantas de nabo, então isso vai como um aglomerado, todos juntos, eles vão para o solo com seus companheiros e eles gostam disso, isso é plantio de companheirismo em outra frase, e então começa pequeno, chega lá e então, conforme olhamos aqui, você pode ver que todos estão maiores, na verdade, isso é tudo. Nossa alface. Estou fazendo muitas sacolas de salada para vender. Cultivamos cerca de 1000 plantas de alface que estarão no solo em aproximadamente 2 semanas. E mais acima temos repolhos precoces, brócolis precoce. Também tem um pequeno experimento com composto, onde nós semeamos mostarda e, rabanete e nabos ao mesmo tempo. Mas em compostos diferentes. Há mais a vir sobre isso em um vídeo diferente. Estamos fazendo muitos testes aqui o tempo todo, é fascinante. Diferentes sementes também, e a maioria do que você está vendo aí estará no chão dentro de 10 dias, então não estamos replantando ou qualquer coisa, eles estão indo direto dessas células modulares para o solo. Quase tudo começa assim no meu jardim, exceto para o plantio direto. Eu semeio cenouras e pastinacas diretamente porque elas têm raiz pivotante que geralmente se quebra quando você planta. Acabei de fazer uma linha, coloquei algumas sementes de cenoura entre a alface e elas começarão a crescer. Provavelmente tiraremos uma fileira de alface.
Colheremos as cenouras e plantaremos tomates também. É uma sobreposição contínua de culturas, incluindo esses alhos que estão apenas começando a crescer agora. Eles não atrapalham as saladas e estarão lá quando plantarmos os tomates. O método de não cavar é simples, permitindo colheitas contínuas. Aqui aplicaremos o composto em maio anualmente. E você pode acompanhar todas essas semeaduras no meu calendário, que é muito válido durante todo o ano. Começamos a namorar em 14 de fevereiro e hoje, 7 de março, completamos apenas um mês juntos. Reduzimos 1 libra do preço e manteremos assim durante a primavera. Dê uma olhada, né? Você pode conseguir isso no meu site. E fique por dentro de todas as suas economias. Isso é apenas o começo aqui e aproveite o ano assim. Vamos nos encontrar no jardim em 6 semanas. Até lá, haverá muito para ver.